No bloco 2, eu trouxe resposta à acusação. O que é resposta à acusação? É a primeira manifestação da defesa no processo. É a primeira manifestação da defesa no processo. O que é que eu gosto de trabalhar na resposta à acusação? O que é que eu acho importante? Eu trabalho as prerrogativas da defensoria, principalmente intimação pessoal e prazo em dobro. Alguns juízes nunca trabalharam com o defensor, principalmente o juiz de interior. Então, a gente tem que estar batendo as prerrogativas da defensoria, certo? Intimação pessoal, prazo em dobro. Intimação pessoal, prazo em dobro. Eu não falei com vocês que o réu é citado, caso ele não se manifeste, o juiz abre vista para a defesa para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias? A defesa tem um prazo em dobro. Então, a defensoria vai ter o quê? 10 mais 10. Prazo em dobro. Então, a gente vai ter 20 dias para apresentar a resposta à acusação. Só que hoje a gente trabalha com processo judicial eletrônico. Aí vem na caixinha do defensor lá, pelo PJE, a decisão do juiz. Como o réu não apresentou defesa, nem constituiu advogado, encaminha a defensoria. A gente tem um prazo de 10 dias para abrir aquela caixinha. Se o defensor abre no primeiro dia, já foi um dia, depois vai ter 10 mais 10. Mas se o defensor não abre e deixa passar o prazo, qual é o prazo do processo judicial eletrônico? 10 dias. Você vai ter os 10 dias do processo judicial eletrônico, mais 10 dias do prazo, mais 10 dias do prazo em dobro. Pode chegar a 30 dias da resposta à acusação. Certo? Então, tem o prazo de leitura do portal, de 10 dias. Se eu abrir antes, eu perco parte desses 10 dias. Depois eu tenho 10 dias para apresentar a resposta à acusação, depois mais 10 dias. O que é que eu costumo colocar também na resposta à acusação? Alguns vícios que eu acho que tem na denúncia. Por quê? Porque a denúncia, ela tem que ser descrição dos fatos, tudo certinho, e às vezes essa denúncia não vem tão certinha. Então eu alego inépcia da denúncia por vícios da denúncia, certo? Isso a gente pode colocar? Pode. Agora, uma questão prática importante para a defensoria. A resposta à acusação hoje, a gente pode alegar tudo, matéria de defesa? Pode. Eu faço? Não. Por técnica processual, eu não faço. Por quê? Porque depois o Ministério Público ainda pode falar e desconstruir minha tese. Eu vou deixar para falar tudo nas alegações finais. Mas hoje, com a mudança que teve já no Código de Processo Penal, pode falar o que eu quiser. Só se eu ver assim, que é um caso que vai realmente morrer o processo ali. Aí eu alego na resposta à acusação. Fora isso, não alego. Deixo lá. Mas o que é importante na resposta à acusação, além de prerrogativas da defensoria, principalmente rol de testemunha? Eu faço a buscativa do assistido, faço. Vejo se acho o telefone do assistido, ligo ou mando cartinha e peço para ele o rol de testemunha. Por quê? Porque é o prazo que a defesa tem para juntar o rol de testemunha. Olhe bem, esse prazo de 10 mais 10 para a resposta à acusação, eu entendo que é um prazo impróprio. Por quê? Se o advogado não juntar a resposta à acusação, foi para a defensoria, certo? Mas se a defensoria não juntar a resposta à acusação, vai para quem? Para ninguém. O juiz vai abrir vista para a gente de novo. Então, eu mando a cartinha. Se eu vejo que o réu vai ter rol de testemunha, eu prefiro perder um prazo de uma resposta à acusação e juntar o rol, do que não juntar o rol e pedir o juiz para juntar depois. Porque, assim, se o juiz ele receber a minha resposta à acusação fora do prazo, ele vai ter que receber meu rol, certo? Mas se o juiz não... Se eu juntar a resposta à acusação, ele pode não aceitar meu rol de testemunha depois. Ele pode dizer que precluiu o direito da defesa de juntar o rol. Entendeu? Então, eu faço a buscativa. Se eu ver que o assistido tem testemunha, eu posso até perder o prazo, mas eu junto na resposta à acusação, porque muitos juízes estão dizendo que pereceu o direito da defesa, precluiu o direito, porque não juntou o rol de testemunha na resposta à acusação e não aceitam o rol. Ah, mas o meu assistido não trouxe rol. Eu repito da denúncia. Por que eu repito a denúncia? Depois eu posso pedir troca de rol. Depois eu posso pedir... às vezes, a uma testemunha da denúncia é favorável à defesa, e aí
Quando chega em audiência, o Ministério Público percebe, pede desistência da testemunha. Mas se eu tiver rolado, eu tenho também o direito de ouvir, ele pode até desistir, mas o juiz vai ter que ouvir porque a defesa colocou. Então, o que é que eu quero dizer? O que é importante nessa resposta à acusação? Prerrogativas da defensoria, intimação pessoal, prazo em dobro, 10+10, com aquela observação dos 10 dias do processo judicial eletrônico, vícios da denúncia, mas o que é mais importante é rol de testemunha. Rol de testemunha. Se não apresentou rol, é peste da denúncia. Pelo menos a defesa, na hora da audiência, ela vai ter alguma coisa ali, certo? Até para chegar na audiência, o juiz falar, você quer ouvir mesmo? Se o Ministério Público desistir, eu desisto. Entendeu? Então, eu repito o rol da denúncia. Uma observação que eu acho importante aqui, que eu vou destacar, porque às vezes chega queixa-crime para a gente, eventualmente, raramente, mas às vezes a parte autora, ela constitui um advogado, entra com a queixa-crime e vem para a defesa fazer a defesa do réu. Quando se tratar de queixa-crime, é raro vir, viu? Mas se vir, a gente não costuma olhar. Olha a procuração do advogado. Você pode matar o processo aí. Olha se a procuração do advogado está especificando e descrevendo o fato. Olha a procuração, se a procuração é específica e descreve o fato. Por quê? Porque a queixa-crime corre o prazo decadencial de 6 meses da data do fato. Se ela, no prazo de 6 meses, não faz uma procuração específica para o advogado e ele não ingressa nesse prazo de 6 meses, decai o direito. Se passou os 6 meses, ela fez uma procuração lá, aquelas procuração genérica, assinou e fez o processo. Na audiência, o processo vai morrer se a procuração não estiver específica e já vai ter passado o prazo de 6 meses. Então, só observação, queixa-crime, verifica a procuração do advogado se é específica. E verifica se essa procuração não for específica e já tiver mais de 6 meses, o processo morre, mata o processo sem analisar o direito material. Entendeu? Então, às vezes, a gente ganha pelo processo e não pelo direito material. Ok? Resposta à acusação. E aí, eu trouxe aqui um exemplozinho de resposta à acusação para a gente entender. É uma peça simples, mas vocês estão conseguindo ver a resposta à acusação, gente? Vemos sim, doutora. Resposta à acusação. Então, o que é que eu coloco na resposta à acusação? Prerrogativas da defensoria, ó, intimação pessoal, dispensa de mandado, prazo em dobro. Falo de novo do prazo em dobro, do que é a defensoria, sabe? Alguns juízes nunca trabalharam com defensor, falo da defensoria. Às vezes o óbvio tem que ser dito, viu? Às vezes o óbvio tem que ser dito. Coloco algum julgado. Gente, uma coisa importante da resposta à acusação. Pede a gratuidade. Pede a gratuidade. Eu já fui diretora de cartório durante alguns anos e, às vezes, quando eu ia arquivar o processo, o que é que eu via? Que nem o advogado, nem o defensor, nem o juiz deu gratuidade da justiça. Então, eu tinha que cobrar custas do assistido, se foi condenado. Se ele for condenado, ele tem que pagar as custas do processo todo, se não for deferida assistência judiciária gratuita. Isso, às vezes, é pior que a pena. Um mandado hoje está de quanto? R$100? 100 e poucos reais, intimação? De nenhum processo penal que teve remarcação de audiência 4 vezes. 6 testemunhas de acusação. Já imaginou? Por alto, eu estou dando R$3.000 aqui. Custas iniciais, custas de cada mandado. Essa gratuidade da justiça na resposta à acusação. Certo? Porque depois esse processo pode dar problema para o assistido pela Fazenda, pela Procuradoria da Fazenda, cobrando custas. E, às vezes, não consegue arquivar o processo por ausência de pagamento de custa. É uma coisa boba, mas para quem está lá no cartório, depois fica com essa questão aí. Entendeu? Gratuidade da justiça, eu sempre peço. E se o juiz não deferir, eu repito, na alegação final, na apelação, enfim. Alego a inépcia da denúncia, se realmente eu observar que a denúncia falta alguma coisa, se não atende algum dos requisitos do 3951 do Código de Processo Penal, se o descreve os fatos de forma muito genérica, sem nexo causal entre a conduta e o resultado, que a gente vai falar na teoria do crime. Então, assim, eu observo se os requisitos da denúncia eles estão sendo observados, certo? Se eu ver que os fatos estão muito genéricos, que não tem nexo causal, que
tá meio assim desorganizada, porque assim, ó, a denúncia ou queixa conterá a exposição de fato criminoso com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, esclarecimento pelo qual se possa identificar, classificação do crime, rol de testemunha. Então, assim, se a conduta da denúncia não narra com precisão o delito imputado ao réu, deve ele ser absolvido por ausência de justa causa para ação penal. Então, observa se a denúncia está muito genérica, entendeu? No mérito, eu não alego nada, eu alego que eu deixo, né, para em outro momento, por tática processual, aqui, ó, a utilização de defesa tática, então eu bato as matérias de fato em outro momento, que seriam as alegações finais, de fato e de direito. No mérito, eu deixo para alegar nas alegações finais. Outra coisa, eu peço sempre possibilidade de oitiva testemunha não arrolada na resposta à acusação, que às vezes nosso assistido só aparece na audiência de instrução. E ela fala, eu tenho uma testemunha. Como eu juntei as do inquérito, eu posso pedir a substituição. Falo também que posso incluir, alego que a gente não teve muito contato com o assistido. Alguns juízes aceitam e outros juízes negam, certo? E aí, para a defesa é complicado, porque às vezes a gente só teve contato com o assistido na audiência. Então, e aí vem os pedidos, repetindo o que eu já coloquei, certo? Não é uma peça complicada, é uma peça simples, que a gente faz o tempo todo, resposta à acusação, mas é isso aí. Vou repetir. Inquérito policial, Ministério Público, denúncia, juiz recebe a denúncia, manda citar o réu, verificar se foi citação mesmo, para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, em dobro para ser defensoria, e aí o juiz marca o quê? Audiência una de instrução. Audiência de instrução, certo? Então, a audiência de instrução nada mais é do que ouvir as pessoas. Vítima, se estiver viva, testemunha rolada pela acusação, testemunha rolada pela defesa, interrogatório do réu. Se o réu foi citado pessoalmente, certinho, pelo WhatsApp, mandou o documento, ele tem que ser intimado da audiência, certo? Então, verifica. Doutora, a senhora foi intimada aqui da audiência tal dia. Verifica se o réu foi intimado para essa audiência. Verifica se ele foi intimado para essa audiência, certo? Tem que verificar. Foi intimado, beleza. Mas se o réu não foi intimado, não tem audiência. E às vezes eu vejo, né, querendo fazer audiência sem intimar o réu. Então, a gente tem que falar pela ordem, o réu não foi intimado para essa audiência, não tem como ter audiência. Agora, vamos supor que foi uma audiência que ela foi marcada várias vezes. Marcou uma, marcou duas, marcou... A primeira, saiu o mandado de intimação dele. E ele não foi... Não, por exemplo, ele foi citado naquele endereço, só que depois que ele é citado, se ele mudar de endereço, ele tem que comunicar ao juízo. Se ele não comunica ao juízo e sai um mandado de intimação para audiência e ele não é localizado, ele se torna réu. Por quê? Porque ele, em tese, tem que comunicar a mudança de endereço ao juízo. E alguns juízes ainda determinam a prisão se o réu não é localizado para audiência, viu? A depender do crime, alguns juízes ainda determinam a prisão. Né? Não concordo, mas já vi acontecer. Então, assim, verificar se ele foi intimado para audiência ou se é réu. Réu, como assim? Foi o primeiro mandado de intimação, ele foi localizado, na segunda audiência ele não foi, ou ele não foi citado, verificar se ele é réu. Mas se ele não é réu, se ele foi citado direitinho, na outra audiência ele foi intimado, remarcou a audiência, ele não foi intimado, verificar, certo? Se a testemunha mora em outro juízo, carta precatória, e o réu ele tem que ser intimado da expedição dessa precatória para outro juízo, certo? E nessa audiência também vai ter que ser feito o interrogatório do réu. Interrogatório do réu. Aí eu prefiro conversar com o réu antes do interrogatório. Eu não converso com o réu, muitas vezes, antes da audiência. Eu espero ouvir testemunho de acusação, vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, e antes dele ser ouvido, eu falo, doutor, agora eu quero falar com o assistido. Por quê? Eu quero saber o que vem de lá para cá. Eu quero saber o que é que a testemunha de acusação falou, o que é que a vítima falou, o que é que a testemunha de defesa falou, antes de começar com o réu. Que vai que eu começo com ele uma coisa e depois as testemunhas falam outra. Entendeu? Então,
O réu, ele também tem direito ao silêncio. Se eu ver que a versão dele está muito embolada, que ele não fala muito bem, ou que ele pode acabar se atrapalhando, direito ao silêncio, certo? E isso tem que estar bem claro. Tem que estar bem claro. Já vi casos, né, que tenta fazer com que ele fale. Doutor, direito ao silêncio, certo? Réu preso. Réu preso tem que estar na audiência, ou presencial ou por videoconferência, mas tem que estar. Ah, mas é porque não localizou o preso, não teve como trazer, ah, porque não deu para fazer por vídeo. Não importa. O réu está preso? Se ele está preso, não tem como. Tem que estar na audiência. Ah, doutora, mas não deu para trazer porque o assistido não desceu, ele está lá no pavilhão tal, não tem como trazer. Infelizmente, não tenho como fazer audiência sem o réu, não. O que acontece é que, às vezes, a testemunha não quer depor na frente do réu, mas ele tem que saber da audiência. Ele tem que ter descido. E aí a juíza falar com ele, olha, você não vai ouvir a testemunha, mas depois ele volta para ver o final da audiência, certo? Réu preso tem que estar na audiência. Por quê? Porque eu tenho que observar todas as questões. Eu tenho que observar todas as questões sob pena de nulidade, ok? Então, a audiência 1, né, segue basicamente esse caminho. Eu estou falando algumas coisas um pouco teóricas, por quê? Porque meu módulo eu também vai servir de fundamento para os demais colegas. Então, quando os demais colegas falar, vocês vão estar aí lembrando do que a gente, resumidamente, trabalhou nesse módulo 1. E alegações finais orais. Aí é a grande sacada, o grande momento da defesa. Por quê? Porque depois das alegações finais orais da defesa, que pode ser convertido em memoriais, o Ministério Público não fala mais. Então, eu deixo para alegar tudo quando o Ministério Público não pode falar mais. E é o momento das alegações finais. Então, eu vou ver o tipo penal, roubo, furto, tráfico, homicídio, e vou trabalhar as teses de defesa. Vou sugerir aqui algumas teses de defesa em alegações finais no próximo bloco. O doutor Tiago vai trabalhar melhor com vocês na questão dos recursos, né, das apelações. Mas nas alegações finais, a gente vai tentar também buscar, se eu tenho um homicídio qualificado, é, tentar tirar essa qualificadora. Qualificado por motivo fútil, motivo torpe, tentar tirar essa qualificadora para cair no homicídio simples. Se tem uma causa, um agravante, vou tentar tirar essa agravante e embutir uma causa de diminuição, um atenuante. Se tem uma causa de aumento no roubo, por exemplo, de arma, vou tentar tirar essa arma, né, ou escalada em furto e tentar tirar, para sair tirar essa causa de aumento, tirar essa qualificadora, bato novamente a questão das custas processuais, peço gratuidade nas alegações finais, porque às vezes o juiz esquece de deferir gratuidade quando designa a audiência. Se ele estiver preso, faço pedido de liberdade nas alegações finais orais e nos memoriais, ou memoriais. E aí, das alegações finais, sentença. Da sentença, apelação. E a qualquer momento cabe pedido de liberdade. O doutor Agno vai tratar muito bem com vocês, certo? A observação da apelação é que a gente pode ingressar logo com uma petição de interposição, que tem prazo, e as razões, a gente não necessariamente tem um prazo também, né? Mas é um prazo mais elástico, ok? E a gente entra nas alegações finais. Deixa eu ver aqui, alegações finais. Pronto. Eu vou trabalhar com vocês as alegações finais desse bloco 2. O que é que a gente pode alegar em alegações finais? A gente pode alegar nulidade, prescrição, certo? Eu tento ser o mais claro e objetivo possível nas alegações finais. Busco apresentar todos os argumentos, todas as teses, buscando destacar a relevância de seus pontos e convencer o juiz sobre a justiça do seu pedido. Para tanto, eu utilizo lei, doutrina, jurisprudência, e aí a gente tem o quê? A gente tem o prazo sucessivo de 5 dias para apresentar os memoriais, certo? Então, as alegações finais, em tese, elas são orais, mas a gente pode converter em memoriais, certo?
E aí a gente tem algumas teses defensivas que podem ser utilizadas pela defesa nesse processo de construção dessas alegações finais. Quais são as teses de defesa que a gente pode utilizar que favorecem o réu? Seja buscando a absolvição, a desclassificação do crime, a aplicação de atenuantes ou a redução de pena. As teses apresentadas, elas podem variar a depender do caso, mas geralmente visam questionar a materialidade do crime, a autoria, a culpabilidade ou a própria aplicação de lei. Algumas teses muito comuns que a gente utiliza pela defesa é a ideia de indúbio pro réu. Em caso de dúvida, a gente tem que favorecer, o réu deve ser favorecido naquela decisão. A ideia de prescrição, que eu vou tentar fazer um resuminho aqui, verificar se já ocorreu a extinção do direito de punir do Estado. Eu creio que o doutor Tiago vai trabalhar melhor com você essas teses nos recursos, então aqui eu só estou citando. A gente pode alegar também insuficiência de provas, alegar que as provas são insuficientes para comprovar a culpabilidade do réu, desclassificar de um homicídio para uma lesão corporal, seguida de morte, desclassificar de um roubo para um furto, ou seja, sair de um crime mais grave para outro de menor potencial ofensivo. Pedir a substituição da pena, por exemplo, sair de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Então, a gente tem todas essas teses defensivas que a gente pode estar aí alegando. Temos teses comuns, exemplo de nulidade, como vício na produção de provas, cerceamento de defesa, extinção de punibilidade. Normalmente a gente tem a questão da prescrição. E temos algumas teses de mérito, que aí a gente vai ter absolvição, com base negativa de autoria, como eu já coloquei, inexistência do fato, falta de prova suficiente, legítima defesa, estado de necessidade, outros excludentes de licitude, excluir a culpabilidade. Essas teses de mérito, como eu já coloquei, de desclassificação do crime, mas a gente também pode, às vezes, não sair daquele crime. Então, a gente vai tentar alegar o quê? Atenuante, redução de pena, regime de pena, sair de um regime fechado para um aberto ou um semiaberto. E aí a gente vai ter também algumas teses específicas, né, que a gente tem aí a legítima defesa, o estado de necessidade, o erro de tipo, sendo as alegações fundamentais para a defesa, vez que é a última oportunidade da defesa apresentar seus argumentos e provas antes da sentença. Então, essas teses de defesa, a gente vai ter como parâmetro o quê? A teoria do crime. Onde é que eu vou pegar os fundamentos dessas teses de defesa? Nas causas de extinção de punibilidade, exemplo da prescrição, na teoria do crime, certo? No próprio processo, nas lacunas do processo. Então, nessas alegações finais, a gente vai buscar alegar todos os argumentos possíveis aí. A gente vai ter teses principais, teses subsidiárias. Por exemplo, eu quero dizer que não é roubo, mas é furto, ok? Então, eu vou ter uma tese principal. Mas se não sair do roubo por furto, eu vou querer tirar a qualificadora do roubo, eu vou querer colocar um atenuante, eu vou querer jogar uma causa de diminuição, entendeu? Então, eu posso, nas alegações finais, colocar pedidos subsidiários? Posso. Se você entender que não cabe uma desclassificação, ou primeiro, ausência de prova contra a autoria. Ausência de prova contra a autoria. Então, é uma tese absolutória. Não colou, eu vou lá, desclassificação. Por exemplo, ausência de prova contra um crime de uma autoria de um homicídio, né? Aqui eu já estou entrando um pouquinho em outra seara. Ausência de prova. Aí, subsidiariamente, não vou falar de homicídio porque o rito é diferente. Roubo. Ausência de prova com relação àquele roubo. Subsidiariamente, desclassificação de roubo para furto. Subsidiariamente, retirada de determinada causa de aumento do roubo. Subsidiariamente, inclusão de um atenuante ou causa de diminuição. Outro pedido, roubo não cabe porque tem violência, mas um outro crime, furto, sem violência grave ameaça a pessoa, substituição por pena restritiva de direito, certo?